Olá, meus amigos, minhas amigas, freirianos, freirianas, bem-vindos e bem-vindas a mais uma, né? Ivo? Mais uma grande semana Paulo Freire, a semana Paulo Freire 2025. Ivo, bem-vindo à semana Paulo Freire, essa ideia que nós tivemos lá atrás, estamos sustentando, construindo juntos para demarcar Paulo Freire na internet, né? Nosso objetivo é claro, nítido e transparente, é manter o legado de Paulo Freire vivo na internet. É preciso ocupar esse lugar. E essa semana Paulo Freire começa hoje, dia 19 de setembro, aniversário do Paulo Freire, que a gente comemora junto, e vamos até o dia 25, que é o nosso aniversário, meu e do Ivo. A gente se alegra muito de fazer aniversariar pertinho do mestre, não é, Ivo? É verdade, bem legal, Ivan, estar aqui. Parece que foi ontem que a gente começou essa dinâmica aqui, né? E já se vão lá 9 anos, né? Aliás, já vamos anunciar, né, Ivan? Quem ficar com a gente nos 13 encontros, hoje, segunda, dia 22 e dia 25, vai ter uma super surpresa lá no dia 25, porque eu achei importante a gente falar disso lá, né? De que a gente vai aí fazer um movimento que pode surpreender as pessoas lá no dia 25. Vai surpreender muita gente, mas que para nós vai ser uma grande alegria. E eu acho que fazer a Semana Paulo Freire, para nós, assim, já virou uma rotina anual, né? Mas é uma forma de gratidão e de agradecer a tudo aquilo que o Paulo Freire nos ensinou, nas leituras que a gente fez. A gente está lendo o Paulo Freire de forma sistemática desde 2003, né, que a gente leu a Pedagogia do Oprimido neste ano, e a partir dali nós nunca mais paramos, e lá se vão 22 anos estudando esse autor, que não tem resposta para todos os problemas da educação, mas que com certeza tem algumas respostas para alguns problemas, e a gente aí vem, além de lê-lo, né, também tentando sempre reinventá-lo como era o seu pedido. É isso aí, muito bom estar aqui de novo, né? Fantástico, fantástico. Estava aqui acompanhando pelo celular, ver se estava tudo funcionando, nas outras redes está funcionando. Então, se você acompanha a gente em alguma das redes sociais que esse vídeo está disponível, deixa já o teu oi, teu bom dia, boa tarde, boa noite, diz da onde que você está assistindo e participando da Semana Paulo Freire 2025. Não importa se você está vendo o replay, deixa o teu comentário, deixa o teu parabéns para o Paulo Freire, para a gente ir registrando esse nosso carinho, essa nossa amorosidade pelo grande patrono da educação brasileira, Paulo Freire. Eu estou aqui, ó, ladeado, né? Viu aqui, ó, duas obras do Freire que eu gosto muito, são presentes, esse outro a gente mandou fazer, né? Construiu essas imagens, para quê? Para que a gente pudesse ter o Freire presente. E esta semana, Paulo Freire, de 2025, ela tem como tema central, né? Nós escolhemos juntos, né, Ivo? A gente decidiu, desde o ano passado, quando a gente lançou o livro, a gente decidiu tratar da didática freiriana, né? E a grande pergunta que surge aqui, né, para a gente introduzir o assunto é: o que é a didática freiriana, né? E a gente tem no livro, né, que vocês podem depois, através dos links que acompanham aqui em cima ou aqui embaixo esse vídeo, você pode baixar gratuitamente a obra na íntegra. Não é o primeiro capítulo só para você se interessar e ir lá comprar o livro impresso. Não, você baixa na íntegra e você acessa, então, o que nós vamos um pouco elaborar ao longo desses dias, o diálogo que nós vamos fazer ao longo desses 3 dias da nossa Semana Paulo Freire. Ivo, qual é o mote? Qual é a pergunta-chave que levou a gente por 7 anos a dialogar com educadores e educadoras no Brasil, no Chile, na Argentina, no Uruguai, em vários lugares que a gente transitou, fazendo oficinas? Qual foi o mote da didática freiriana que está aqui na nossa orelha de capa do livro, né, para quem vai baixar depois de poder ler? Muito bem, boa, excelente pergunta, né, Ivânia? Eu acho que 2018, só para dar um contexto histórico, né? Já que você é o historiador, eu sou da filosofia da pedagogia, vou dar um contexto histórico, né? A gente estava produzindo, né, na época, nossos primeiros cursos online sobre Paulo Freire, assumindo esse propósito de deixar Paulo Freire presente na internet. E muita gente nos perguntava: muito legal, que bonito isso que vocês estão ensinando, mas como é que a gente
coloca Paulo Freire em prática? E aí nós começamos a pensar isso, né? Uma forma de o professor poder atuar freirianamente, vamos dizer assim. Então, a didática freiriana é uma resposta a essa pergunta: como aplicar Paulo Freire na prática? Essa é a ideia central. E aí nós começamos a pensar, bom, se existe o método de educação de jovens e adultos, se existe a epistemologia freiriana, se existe a pedagogia da autonomia, da esperança, do oprimido, mas nunca ninguém tinha falado assim uma espécie de didática. Nós procurávamos lá em 2017, 2018, artigos, não tinha, né? A gente não achava, então a gente começou a produzir sobre isso. E aí um detalhe, né, Ivânio? É óbvio que uma didática freiriana não é uma didática tradicional. Ah, mas esse texto de vocês não dialoga com a didática magna do Comênios, com a didática do autor brasileiro, que é clássico, tem um livro chamado Didática. Nós respeitamos todo mundo que já produziu sobre didática. Estou lembrando aqui de cabeça o professor Libani, um gênio, né, o Gasparini, outro gênio, Saviani, gênios. Mas não são, né, identificados, assim como nós, diretamente com a perspectiva freiriana. E são da teoria crítica, nesse espectro no qual nós também nos filiamos, perfeitamente. Né? Mas nós estávamos pensando, então, uma outra didática. Uma didática conectada com a epistemologia e com o método Paulo Freire. Por isso que na capa do nosso livro, né, Ivan, está a didática freiriana e está assim, uma reinvenção do método Paulo Freire. Não é a única reinvenção do método Paulo Freire e não é o único jeito de fazer uma didática freiriana. Hoje, inclusive, tem um aqui, outro ali, algumas experiências também, mas aqui está sistematizado uma didática freiriana em 10 pedagogias, porque o Paulo Freire nos dizia, produzam pedagogias. Né? Então, é uma pedagogia freiriana de forma didática para que a gente possa aplicar e nós vamos mostrar isso para vocês. Bárbaro. E, ó, gente, queridos que nos acompanham, né? Nesta obra, eu reforço, ela está para download gratuito. Ah, Ivane, mas eu gosto de livro físico. Tá tudo bem, baixa o e-book, dá uma olhada, vê se ele faz sentido para você. Se você gostou do livro, vai ter os canais sempre acompanhando aqui o vídeo para você adquirir a versão impressa também. Mas a gente não quer que um livro tenha limites. Tanto é que se vocês procurarem os livros do Ivo e do Ivânio, todos estão disponíveis para download gratuito. Todos. E são, cada um de nós, mais de 100. Então, é muito livro disponível que a gente vem produzindo ao longo do tempo. Coletâneas de artigos freirianos, não é, Ivo? Textos preparatórios, a didática tem 2 livros integrais, vocês podem baixar integralmente também todos os nossos materiais. Não achou? Pede para a gente, tá? Que a gente fornece. Chama na rede social, no Instagram, e deu. Chama na rede social e vamos para cima. A gente está totalmente acessível, tá bem? Totalmente acessível. Bom, nós vamos aqui hoje conversar, então, sobre esses 10 pilares da didática freiriana. Se a didática freiriana é uma das respostas possíveis para esta pergunta maravilhosa, como colocar em prática Paulo Freire na minha prática pedagógica? E aqui, cuidado com as palavras, tá, gente? Nós não vamos ficar aqui conceituando praxis, que fazer, a prática é uma coisa, a teoria é outra, as duas coisas juntas, tal. Calma. Nós vamos falar da vida. E na vida, quando a gente fala prática, é por óbvio que você teoriza, que você pensa, que você elabora, que você reflete, que você critica aquilo que você faz. Né? Nós sabemos disso. Né? E só para os haters já não ter o que fazer, né? Fiquem tranquilos, nós estamos dialogando sobre a didática freiriana. E o livro tem mais que esta parte, que nós trabalharemos ao longo dos dias aqui, mas nós vamos ficar focados nas 10 pedagogias. 5 hoje, 5 na segunda-feira, e aí depois, então, nós desdobramos o último encontro surpresa, uma grande surpresa, como disse o Ivo para todos vocês, um desdobramento desses nossos diálogos aqui e um desdobramento da semana Paulo Freire, tá bem? Para os próximos anos. Ivo, como que começa, né? Ou melhor dizendo, de onde vem as 10 pedagogias?
antes de nós falar nelas. De onde elas nascem, de onde elas emergem para se estruturar como as 10 pedagogias que compõem a didática freiriana, só para dar o contexto pedagógico, vamos dizer assim, né, das 10 pedagogias, depois nós adentramos nas 5 primeiras. Ah, beleza. Isso vem muito, né, Ivan, da nossa trajetória, né? Isso, vamos repetir aqui. A didática freiriana é o olhar do Ivo e do Ivânio. Tá? Isso. É isso. E, obviamente, elas emergem, então, da nossa trajetória, como educador, como membro da Pastoral da Juventude, como liderança de cooperativas habitacionais autogestionárias, né, economia solidária. É essa trajetória que vai emergir, vai culminar para nós, eu acho que podemos dizer, um dos textos mais importantes que a gente escreveu, talvez com a maior responsabilidade de dizer isso, né? E aí nós temos, basicamente, a gente coloca aqui, antes de começar a primeira pedagogia, 3 bases teóricas fundamentais, né? Que é, por óbvio, a pedagogia da libertação de Paulo Freire, né? Que é o que a gente está aí cercando em pesquisa, no mestrado, doutorado, e cada um de nós há mais de 20 anos. Né? Isso não é pouco tempo, né, gente? É bem possível, Ivan, que tem alguém nos assistindo aqui que tem menos de 20 anos, né? Menos de 22 anos, que é o tempo que a gente se dedica à leitura de Paulo Freire, né? Então, a pedagogia freiriana, a pedagogia da libertação, né? A pedagogia do oprimido é a primeira base teórica. A segunda, a gente bebe nessa fonte latino-americana da filosofia, do Dussel e de mais os outros autores que a gente poderia citar aqui, que não é o caso, que é uma filosofia que vai dizer, é possível pensar desde a América Latina, é possível pensar a partir daqui. Em outras palavras, é o que a pedagogia da libertação, assim como a filosofia da libertação assumiu, que é possível pensar a partir do chão onde a gente pisa, e eu não preciso tomar como referência um pensamento grego, europeu, asiático. Né? Eu posso partir, me tornar um pensador, né? E até mesmo um pensador da educação. Né? E, por terceiro, né, a gente tem uma trajetória seminarística e cristã, católica, nós temos também uma base de leitura que sempre nos encantou muito, né, que são das comunidades eclesiais de base, que é a teologia da libertação, também produzida na América Latina. Né? Então, por óbvio que vocês vão ver, enquanto você está lendo os textos, né, é como se você ouvisse uma música que você já conhece a melodia. É mais ou menos assim que funciona a leitura da didática freiriana. Então, durante o texto não vai ter citações, mas a primeira parte do livro é a construção dessa base teórica, que é da nossa trajetória, né, Ivanildo? Bárbaro. Fantástico. E essa trajetória, ela é profundamente encharcada, então, pela pedagogia freiriana, obviamente, né? Pela pedagogia do oprimido como ideia espalhada nos mais de 30 livros que o Paulo Freire deixou de legado para a gente. Então, vocês vão ver essas conexões. Daqui a pouco você vai dizer, mas onde é que vem esse negócio? Por exemplo, a primeira pedagogia, né, Ivo? A pedagogia da acolhida. Oh, mas Freire falou disso com todas as letras? Não. Mas é impossível imaginar, para dar só esse exemplo e nós entrar nesse assunto, impossível imaginar um encontro de um movimento popular, de uma pastoral social, que não tenha a mística da acolhida. A gente não começa proseando. A gente começa com a acolhida, com a mística, com uma canção, acende uma vela, canta um mantra, uma canção. E essa acolhida ela é muito importante. Então, comecemos, Ivo. Hoje nós temos 5 pedagogias para elaborar junto com o povo aqui e dialogar. A primeira delas é a pedagogia da acolhida. O que é, vamos dizer assim, né? O que é e como colocar em prática a pedagogia da acolhida para abrir as portas da didática freiriana. Perfeito. Imagine você que você chegou na escola, na universidade, no lugar onde você trabalha, com educação, seja popular, formal, não formal, né, tudo bem. E você está na porta da sala de onde você vai trabalhar. E os estudantes começam a chegar. É isso que o Ivan está dizendo. Você não diz, ó, senta aí, abre o caderno, abre o livro, página tal. Acolher é a pedagogia das boas-vindas. É fazer a pessoa se sentir bem. Porque se nós estamos num lugar bem, felizes, nos sentimos que esse lugar acolhe a minha presença, é óbvio que eu vou interagir mais, eu vou participar mais desse espaço, eu vou dialogar com as pessoas que estão por ali. Portanto, eu acredito que você vai aprender mais com isso. A pedagogia da acolhida é esse abraço quando o aluno chega.
né? É um movimento de amorosidade com as pessoas que vão fazer parte desse processo. E o educador precisa exercitar essa acolhida. Eu me lembro, Ivânio, que lá em 95, 97, quando nós estávamos no seminário, nossos colegas, nós não fazíamos isso, nós fomos para a Pastoral da Juventude, mas tínhamos colegas que eram da Pastoral da Acolhida. Ficamos sabendo que chegou um casal novo aqui no nosso bairro, veio morar aqui, eles iam lá acolher, diziam, olha, a missa é tal dia, os encontros de casais é tal dia, você pode participar com a gente, que bom que você veio morar aqui no bairro, olha a dinâmica que é assim. Ou seja, a pessoa se sentia bem agora naquele lugar, que inicialmente é estranho, né? Então, a pedagogia da acolhida, do ponto de vista pedagógico, ela é um momento onde você coloca esse estudante no centro do processo, junto com você, para que esse estudante, essa pessoa que vai participar ali com você do processo pedagógico, possa se sentir bem, né? A pessoa que se sente bem no lugar onde ela está, ela vai se engajar e, portanto, vai produzir mais conhecimento, vai aprender mais. Bárbara. E nós temos uma frase em realce aqui, Ivo, que é bem bacana aqui no livro, vocês vão baixar e ler, adquirir o exemplar, você diz, o educador, a educadora, deve estar preparado para acolher não apenas os alunos, as alunas, mas também suas histórias de vida, suas culturas, seus saberes. Então, veja, não é só decidir acolher, mas é se preparar para acolher. Porque uma coisa é dar um abraço, ser gentil, outra coisa é criar a dinâmica da acolhida, que precisa se estender, não só para aquele momento de chegada, não é? E acolhe, nesse sentido, né, a vida dessa pessoa. Então, se ela é filha de um pedreiro, ela tem um cotidiano ligado à obra, à feitura de casa, à construção, porque dentro da casa dela se fala sobre isso. Se ela é filha de um empresário, ela tem uma dinâmica empreendedora dentro de casa, né? Falam sobre profissões, sobre maquinário. Então, você tem, veja que são crianças, pensando numa escola, crianças diferentes. Se é na universidade, mesma coisa. O teu aluno, às vezes, ele é bancário, às vezes ele é comerciário, às vezes ele está desempregado. São dinâmicas de vida diferentes chegando aos bancos de aprendizagem. A cadeira, ao espaço escolar, ao espaço universitário. Então, acolher a diversidade de vida, de cultura e de saberes, né? Eu lembro muito bem, para fechar esse assunto aqui, eu cheguei na universidade com 25 anos para 26. Eu era colega de jovens com 17, 18, que tinham terminado o ensino médio e direto para a faculdade. Eu não tive condição. E cheguei tendo lido muita coisa. Então, os saberes eram distintos. Não que eu sabia mais, eu sabia menos. Eu sabia diferente. De experiência de vida, de vivência da vida, né? Então, a acolhida tem que levar em conta esta diversidade. Seja de crianças, seja de adolescentes, de jovens ou de adultos. Né? Isso é muito importante na pedagogia da acolhida. E as pessoas, como nossos colegas que estão assistindo, vão baixar o livro, na página 59 e 60, nós temos várias indicações de como fazer, né? E ali tem, por exemplo, uma roda de conversa sobre diversidade cultural. Então, uma experiência simples aqui em Chapecó, muitos imigrantes haitianos, venezuelanos, do Oriente Médio, que vem por conta das agroindústrias. Imagine uma roda de conversa onde essas 4, 5 culturas podem compartilhar o que eles comem em casa, né? Qual que é a diferença da alimentação? Isso é acolher, né? Então, fazer uma roda de conversa sobre diversidade cultural é um baita potencial para fazer uma pedagogia da acolhida. Ou, se você trabalha com adultos, com jovens já no ensino superior, mapear os saberes, né? O que esses estudantes trazem para a universidade? Promover a integração entre o conhecimento e a trajetória de vida, a bagagem que cada um traz, porque ele já é um jovem e um adulto. Você não vai fazer uma dinâmica de criança com adultos. Então, aqui tem alguns indicativos ao longo do livro para que as pessoas possam aplicar na prática a pedagogia da acolhida a partir de agora. Né? Bárbaro. Acolheu em vários momentos, tem um ciclo, nós vamos falar isso mais adiante aqui no nosso encontro. Qual é o segundo movimento, Ivo? Qual é a segunda pedagogia que vem, então, depois da pedagogia da acolhida?
Então, aí talvez seja a parte da didática freiriana mais freiriana, né? Que é a pedagogia da pergunta. Você não sai falando de conteúdo em sala de aula sem saber qual que é o nível dos teus alunos sobre o conhecimento que você vai trabalhar, sobre o objeto, né, do conhecimento. Então, começar pela pergunta. Chega de pedagogia da resposta. As pedagogias que produzem conhecimento, integração, né, interrelações, diálogos profícuos sobre aquele objeto, são conduzidos na didática freiriana pela pedagogia da pergunta. E tem uma frase do professor Guerreiro, que foi um amigo do Freire, mexicano, ele diz assim: todo conhecimento começa pela pergunta. Então, o conhecimento não é aquilo que eu transfiro para o outro. O conhecimento é aquilo que eu produzo com o outro em sala de aula. Lá na pedagogia da autonomia, o Freire já dizia, né? Educar não é transmitir conhecimento, é criar as condições em sala de aula para a sua produção. Como que eu envolvo as pessoas na produção do conhecimento? E disparando perguntas. Perguntas disparadoras, como diz a professora Ivonete Heidmann da UFSC. Colocar uma pergunta que faz com que a pessoa imediatamente se sinta mobilizada a responder. E aí começa um diálogo, né, entre os sujeitos do conhecimento, entre você, educador, e os teus educandos, né? Isso é fundamental, a pedagogia da pergunta. Fantástico. E eu vou falando aqui os destaques que nós temos aqui no livro, né, Ivo? Ao serem estimulados a questionar e refletir, os estudantes tornam-se mais engajados e motivados no processo de aprendizagem. Porque, óbvio, quando você elimina a passividade, o que sobra? A atividade, a ação, o desejo de leitura, de conhecer, e ao questionar e refletir, a gente se porta muito mais disponível à aprendizagem. Então, só o fato de você estimular o questionamento já reposiciona tanto professores quanto alunos no processo de aprendizagem. É bárbaro isso, né, Ivo? E como é que faz na prática? Como é que poderia fazer na prática isso? Eu acho que aqui a gente, de alguma forma, está falando de uma metodologia ativa, que é a aprendizagem baseada em perguntas. Tem aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em experiência. Vamos criar uma nova aqui, né? Aprendizagem baseada em perguntas. Imagina você construir um conjunto de perguntas e fazer com que os alunos façam uma investigação baseada nessas perguntas. Uhum. E não dizer, busca um artigo, um texto sobre o tema tal. Que perguntas você faria para esse autor que escreveu esse texto? Que perguntas fundamentais tem nesse texto que você não conseguiu responder sozinho, que a gente pode responder aqui no coletivo? Né? Eu estou vendo agora, Ivânio, inteligências artificiais, onde num clique ele cria cards de perguntas e respostas que você pode interagir com os alunos. Veja, você não precisa criar todas, ele já cria 20 para você. E você pode levar isso para a sala de aula a partir da inteligência artificial e utilizar. Se você trabalha com adultos, né, fazer um debate acadêmico, não sobre o que você aprendeu com o texto, né, mas quais são as perguntas fundamentais e como esse autor respondeu essa pergunta, como você responderia essa pergunta. É sobre isso. Não é o professor falando a noite inteira, a tarde inteira, o dia inteiro em sala de aula. É o professor estimulando os estudantes a pesquisar, né, uma aprendizagem baseada em perguntas-chave, relacionando o conteúdo do curso, do que você está estudando, com as perguntas disparadoras, as perguntas que mobilizam, né, a busca e aí sim a produção de novos conhecimentos e não a repetição daquilo que é dado como uma verdade absoluta historicamente. Isso é fundamental. O Ivânio travou aqui para mim, eu vou dar sequência até ele voltar. Imagino que vocês estejam me ouvindo, pelo menos para mim aqui está ok. Eu vou dar sequência aqui. Tá? A terceira pedagogia da didática freiriana é a pedagogia do tema gerador. Né? O tema gerador, pessoal, é uma questão também centralmente freiriana.
centralmente freiriana. O Freire trabalhou com o tema gerador para mostrar que, ao estudar... o Ivânio caiu, ele vai voltar daqui a pouquinho, tá? Ao estudar uma realidade onde precisava produzir a alfabetização dos adultos, na época, na década de 60, ele ia mapeando a realidade, né? Fazendo a investigação temática, que ele chamou, dessa realidade, e lá emergiam várias questões, várias palavras-chave, e aí ele selecionava algumas que ele chamou de temas geradores, né? Esses temas geradores são palavras que fazem com que ele ganhe mais sentido, né? Muito mais sentido para as pessoas que estão participando. O Ivânio disse aqui que o sistema que a gente está usando para transmitir travou para ele, né? Eu estou dizendo que aqui está ok, que eu estou dando sequência. Se ele voltar, tudo beleza, tá? Então vamos lá. Ao vivo é assim, né, gente? Para mim está contando o tempo. Tomara que vocês estejam me vendo aí no YouTube ainda, né? E que o Ivânio consiga voltar. Vamos dar sequência aqui. E aí, no livro, a gente escreveu assim: a pedagogia do tema gerador é intrinsecamente interdisciplinar, pois os temas geradores são complexos e multifacetados. Então, o tema gerador não é uma coisa assim linear, pontual. Ela é complexa, ou seja, ela é tecida na realidade social onde ele está inserido, exigindo uma abordagem que integre diferentes áreas do conhecimento. Eu não dou conta de um tema gerador só com a pedagogia, só com a filosofia, só com a história. Eu dou conta de um tema gerador quando eu interajo, né, com os diferentes conhecimentos. Tá? E aí, como que a gente faz isso na prática? Tá? Vou dar um exemplo. Ó. Mapear comunitariamente os temas que são mais importantes para o entorno da escola, por exemplo. Né? Fazer os alunos circular, entrevistar, conversar com as pessoas. Eu fiz uma pesquisa numa cidade uma vez que as pessoas não se davam conta que tinha um riacho que passava atrás da escola. Ninguém sabia o nome daquele riacho, se ele tinha nome e assim por diante. Tá? Então, isso é uma forma. E aí, depois que você visita a comunidade do entorno, você traz para dentro da sala de aula e seleciona as temáticas mais relevantes, que os alunos mesmo coletaram. Né? Ou uma atividade do ensino superior, por exemplo, se o tema gerador é interdisciplinar, fazer um seminário temático interdisciplinar. Aproximar, por exemplo, 2 ou 3 turmas de cursos diferentes que estão estudando, vamos imaginar aí um tema cidadania, direitos humanos, em vez de o pessoal do direito estudar separado, o pessoal das relações internacionais, o pessoal da pedagogia, o pessoal da história, reúne essas pessoas que têm visões distintas do tema gerador, e aí você faz um debate sobre isso. Eu acho que é fundamental, tá? Fundamental. Definição de temas são fundamentais, porque aqui tem uma questão de fundo, freirianamente falando. A pedagogia freiriana não é uma pedagogia da espontaneidade. A pedagogia freiriana é uma pedagogia organizada, sistemática. É preciso pensar a pedagogia freiriana como algo que é organizado, não é algo que eu faço assim espontaneamente. Sobre o que vocês querem aprender hoje? Oi, Vânio, bem-vindo de volta. Seja bem-vindo. Obrigado, deu pane aqui. Perdi um pedaço, mas estou de volta. Tu perdeu a pedagogia do tema gerador porque eu dei sequência, porque o tempo continuou marcando, eu imaginei que eu estava ao vivo, né? Uhum. E a gente deu sequência que só avisei que você tinha me mandado no WhatsApp, ele está tudo ok. E nós estamos entrando aqui, Vânio, na pedagogia da contextualização, que é a 4ª pedagogia, porque nós não vamos voltar atrás, depois tu assiste no vídeo, tá? Tá bem, então, combinadíssimo. Obrigado por dar prosseguimento, Evo. Muito bem, meus queridos. Então, nós já vamos pela pedagogia da acolhida, pela pedagogia da pergunta, pela pedagogia do tema gerador e chegamos, então, no 4º momento, né, ou na 4ª pedagogia, que é da contextualização. Bora lá, prossiga e eu encaixo aqui na sequência. Maravilha. Eu estava dizendo, Ivan, que o tema gerador, ele emerge, né, muito desses temas, vai ter vários conteúdos, várias ideias para trabalhar, às vezes nunca vence o conteúdo. Mas, assim,
os sistemas geradores são aqueles que realmente são os mais importantes. Aí tem toda uma dinâmica de seleção disso, está lá na pedagogia do oprimido, especialmente no 3º capítulo. E aqui na contextualização, o Freire vai dizer o seguinte, do ponto de vista prático, didático, quanto mais conectado com o contexto do estudante e do educador, melhor é para a gente trabalhar. E aqui eu sempre faço esse movimento assim, Ivani, ó. Vamos imaginar que aqui é o sujeito, aqui é o objeto do conhecimento. Quanto mais próximo estão o objeto do conhecimento do sujeito, mais o educando aprende, tomando ele como o sujeito da aprendizagem, né? O professor também aprende, reaprende, sempre está aprendendo, né? Então, isso é um princípio gnosiológico, da nossa cabeça, de como que nós assimilamos e produzimos conhecimento. Então, a pedagogia da contextualização é essencial para que esse aprendizado se torne significativo, relevante. É aquela velha história. Por que eu aprendo a fórmula de Bhaskara? Para desenvolver o intelecto, para aplicar na vida depois, no cotidiano. Então, nem todo conhecimento precisa ser útil, mas quanto mais prático ele for e mais conectado com a realidade do estudante, melhor. Ele vai se engajar mais, ele vai aprofundar ainda mais e vai produzir cada vez mais. E outra dimensão... A página 78, o que nós temos de ressalva aqui, né? E o que mais eu gosto na pedagogia da contextualização é exatamente esse elemento, né, Ivo? O contexto está em movimento. E aqui é a nossa atenção enquanto educador e educadora. Não basta eu ter uma aula bem preparada para este ano e usar o ano que vem e 20 anos dando aula do mesmo jeito, seja a aula que for. O contexto, ele está em dinâmica permanente, tensionando dialeticamente o nosso momento pedagógico, que também tensiona, obviamente, o contexto no sentido crítico que a gente faz a pedagogia crítica para transformar o mundo. Mas a gente está nessa relação dialética permanente em movimento. Então, essa dinâmica, ela é importante para nós compreender a contextualização. Sempre que eu olhar para um objeto ou para um roteiro, para uma turma, para uma faculdade, para uma escola, eu preciso atualizar a contextualização. Ela é continuamente está continuamente em movimento. E faz jus àquela expressão freiriana, né? O mundo não é, o mundo está sendo. O professor Daniel Carcelha, aqui no prefácio da didática freiriana, diz: a educação não é, a educação está sendo, parafraseando. Então, é exatamente essa lógica. O mundo está em movimento, por óbvio que a educação está em movimento. Por óbvio que o aluno e a aluna está em movimento. Por óbvio que o professor e a professora deve estar em movimento. É uma compreensão importante para a gente não ficar para trás, não dar aula, né, chovendo no molhado, tampouco para as paredes. Exato. Então, tomar cuidado com isso é muito importante na pedagogia da contextualização. E aí, né, Ivani, o contexto, portanto, ele é concreto, ou seja, o chão que a gente pisa, mas ele é histórico também. Então, é isso, né? É fantástico isso. E como que a gente coloca em prática? Né? Como é que eu faço, então, essa pedagogia aqui? Como é que eu coloco em prática a parte da didática que a gente chama de pedagogia da contextualização? Ora, se você está no ensino fundamental e médio, com sugestão aqui da página 80, 81, faz um projeto sobre a história local. Faz um projeto, descobre quanto tempo tem a escola, quando que fundou a cidade, o bairro, a associação de bairro, o CTG ali pertinho da escola, o clube que todo mundo vai dançar no final de semana. Como que isso surgiu? Isso é contextualizar historicamente. Né? Quem foram os protagonistas dessa produção, dessa construção histórica da sociedade? Então, você fazer isso, com certeza, conecta o aluno à história e a cultura da sua comunidade local. Se você está trabalhando no ensino superior, de repente fazer um seminário em sala de aula fazendo uma análise crítica das questões atuais mais relevantes. Quais são as opiniões dos alunos sobre os temas mais emergentes da sociedade no dia de hoje? 19 de setembro de 2025. Tem temáticas que estão borbulhando do ponto de vista político, ecológico. Tem muita coisa acontecendo no mundo hoje. Como que eu trago isso para a sala de aula para que o aluno diga, realmente vale a pena ir lá na aula do meu professor, porque ele está falando daquilo que está rolando, do rolê cotidiano, vamos usar uma expressão aqui da gurizada, né?
daquilo que é mais próximo. O aluno vai se sentir muito mais interessado em participar, com certeza. Bárbaro. Então, vamos lá. Para fechar o nosso ciclo de hoje, a quinta pedagogia que compõe a didática freiriana. Vejam, nós fizemos um percurso até aqui que fecha, inclusive, esse encontro nosso, Ivo, né, com muita qualidade aqui, né? A quinta pedagogia é a pedagogia da reflexão. Ivo, o que significa e para que estar aqui no meio do caminho, agora sim podendo então refletir, quer dizer, nós acolhemos, nos perguntamos, identificamos os temas geradores, contextualizamos, né? E agora refletimos. Que momento é esse da didática freiriana? É um momento em que a gente não dicotomiza ação e pensamento, né? Acho que é fundamental isso. A gente diz, botar a palavra em prática, mas não desconecta da reflexão, da capacidade reflexiva. É um ato de autonomia intelectual, né? É pensar de forma crítica. Se eu já tenho um tema fundamental, que é na pedagogia do tema gerador, dentro de um contexto, como é que eu penso isso? Né? E veja, Ivânia, aqui, ó, interessante isso, né? Refletir é um verbo. Uhum. O que o verbo na gramática a gente aprende? Verbo é ação. Verbo é ação. Então, assim, a gente acha que refletir, agora estou parado aqui, eu estou refletindo. Não, eu estou em ação. Eu posso não estar em movimento, mas eu estou em ação. Então, a reflexão é a antecipação da ação transformadora. É fundamental para desenvolver o pensamento crítico, autônomo. Né? Então, se você não ensina a pensar, o aluno vai virar um fazedor. Isso vai virar. E nós não precisamos de fazedores. Nós precisamos de pessoas que pensem uma intervenção no mundo de forma crítica. Então, a pedagogia da reflexão é um momento didático em que você para pensar, em que você estimula o teu estudante a pensar, mas peraí, por que tu disse isso? De onde que veio essa tua opinião? Pensa comigo um pouquinho. Né? Como é que você nunca parou para pensar sobre isso? Eu faço muito a dinâmica de história de vida com os alunos, elas dizem assim, eu nunca tinha parado para pensar onde eu nasci, como é que eu cresci, quem foram as pessoas que mais me apoiaram, por que eu escolhi o curso XYZ, por quê? Porque as pessoas entram no automático do fazer, né? Então, refletir coletivamente e aqui é essa a diferença dentro da didática, eu não vou refletir sozinho num quarto escuro, num dia de chuva, de noite. Né? Tem gente que acha que fazer filosofia é isso, né? Não é. Eu vou refletir coletivamente. A reflexão é um ato reflexivo coletivo. Essa é a grande marca para mim, e eu compartilho aqui em voz alta para a gente pensar junto isso. Refletir não é um ato solitário. É um ato solidário, com D de dado. É um ato, né, coletivo. Pensar, do ponto de vista dessa reflexão enquanto ação dentro da didática freiriana, é pensar junto, é pensar é pensar solidariamente sobre, então, ou um problema, ou uma pergunta, ou uma questão, e aí se dá uma produção coletiva do conhecimento. Porque, de fato, eu posso pensar sozinho? Eu posso refletir sozinho? Posso. Mas eu vou descobrir uma resposta também que é só minha. E aí eu gosto sempre de citar o nosso querido amigo Volmir Brutcher, né, Ivo? Que disse com maestria, escreveu no livro dele, o ato de conhecimento, ele tem duplo movimento. Eu, sozinho, sim, eu preciso, obviamente, ler as coisas, entender as coisas. Só que eu confirmo esse meu saber, esse meu conhecimento na reflexão coletiva, no diálogo. Na relação intersubjetiva, ele afirma, né? Na relação intersubjetiva. Quer dizer, eu posso entender que isso aqui é uma caneca bonita, pintada de vermelho e tal. Alguém pode dizer, não é preto, é grafite. Que é uma cor, pode ser uma cor específica. Pode dizer, é vermelho. Não, eu vou dizer, não, é carmim. Eu só aprenderei a cor grafite, a cor carmim, se eu dialogar sobre esse próprio vermelho que eu entendia por vermelho. E eu desculpo, para dar um exemplo banal, obviamente, aqui, mas sim, eu amplio minha gama de cores ao dialogar com alguém que entende mais do que eu sobre cores. Então, por óbvio que eu entendo mais de política quando eu dialogo com alguém que sabe mais de política. Eu entendo mais de matemática quando eu dialogo com alguém que sabe outras coisas de matemática. Para dar exemplo em matérias também, né?
Não é assim? Quando uma criança tem dificuldade em inglês, tu não bota ela sentada com outra pessoa que sabe mais de inglês do que ela? Ou que sabe coisas de inglês que ela não sabe? Isso é refletir coletivamente. Produzir conhecimento coletivamente. Então, essa é a reflexão da pedagogia da reflexão. É a reflexão coletiva que antecede a ação transformadora, que também, vocês vão saber, aqui o spoiler, é uma ação coletiva. Exato. E como fazer isso? Olha, a gente tem algumas ideias aqui, ó. Imagina que você está trabalhando um conteúdo em sala de aula, né? Pega um objetivo de conhecimento aí, e você convida os alunos durante um semestre, seja na universidade, seja na escola, a fazer um diário. Anote aí o que você aprendeu na aula de hoje, que você não sabia. Olha, em 6 meses, eu duvido que cada aluno não tenha aprendido 15, 20, 30 coisas novas. E que ficaram registrados, que permite ele olhar depois aquele diário e refletir sobre isso. Poxa, olha como eu aprendi. Se eu não venho para a escola, eu não teria aprendido isso aqui. Valoriza, né? Então, é muito importante. Ou, numa perspectiva que o Jânio apontou muito bem, né? Com pessoas adultas, trabalhando no ensino superior, por exemplo, você fazer seminários de reflexão crítica. Olha, emergiu na sala de aula que nós temos 3, 4 correntes ideológicas, políticas aqui. Vamos discutir sobre isso? Abertamente? Cada um vem na semana que vem, aí organiza em grupos, apresenta os princípios ideológicos, políticos de cada um e relaciona com o curso, com o tema, com a disciplina. Isso é o exercício da capacidade intelectual, da autonomia intelectual, né? Como dizia Kant, né? Ouse saber, ouse pensar por si mesmo. Isso é fundamental. Então, aqui eu acho que fazer os seminários de reflexão crítica, com certeza, porque como você está no meio do caminho, do ponto de vista didático, né, nessa quinta de pedagogia, é o momento, a reflexão é o momento, vamos dizer assim, de parada para pensar naquilo que você já produziu até ali, para você imaginar um segundo movimento, que é o que você faz com isso. Que aí vai ficar para a nossa live da segunda-feira. Né? Exatamente. Ó, aqui em cima ou aqui embaixo desse vídeo, você encontra o e-book na íntegra para você baixar da Didática Freiriana. É um livro que levamos 7 anos para botar a termo. Por que a gente demorou? Porque a gente não tinha tempo de ler, estudar e sintetizar? Não. Porque nós temos oficinas, diálogos, escritas antecessoras, um livro antes, que é o Paulo Freire, Método de Didática, onde a gente foi elaborando e dialogando, como estamos fazendo agora. Não é um livro acabado, é um livro inacabado do ponto de vista das potencialidades futuras. Né? E nós vamos dissecando ele juntos aqui, de 5 em 5, e saboreando 5 pedagogias hoje, 5 na próximo encontro nosso, e depois uma grande surpresa lá no dia 25. Então, nos encontramos na segunda-feira, dia 22, para mais 5 pedagogias da didática freiriana. Então, a gente espera vocês nesse próximo encontro. Ivo, como foi para você hoje esse encontro das 5 primeiras pedagogias? Eu estou muito animado, porque eu acredito muito nisso, Ivan. Eu tento sempre que eu posso exercitar isso, né? E as pessoas vão aprender que não é todo dia, não. Nem sempre a gente vai... Porque isso que não é mecânico, né? Agora eu entrei em sala de aula, eu aplico a didática freiriana, né? Mas eu acho que ela ilumina a minha prática cotidiana e eu gosto muito de dialogar sobre elas, porque também a gente retoma essa nossa produção, né, Ivan? Que passou por, acho que chega aqui essa versão, acho que é a 5ª ou a 6ª, né? De toda uma produção de 2017, depois o artigo do 18, o livro de 19, e assim por diante. Então, acho que nós temos aqui um belíssimo caminho chegando até aqui, e a intenção é que vocês acessem a obra para que vocês possam conhecer um pouco mais, e aí a gente vai estar, né, por isso que está distribuindo gratuitamente aí, só para fazer o download do livro e ler. Queridos, queridas, muito obrigado pela companhia de hoje, pelo carinho, pelos comentários. Fiquem à vontade para se conectarem também enquanto a gente está aqui compartilhando. Deixem nos comentários de onde é que você está vendo esse vídeo, de onde é que você o que você pensa sobre Paulo Freire, sua pedagogia do oprimido, o que você pensa sobre a didática freiriana. Será um prazer ler cada um dos comentários de vocês, tá bem? Um abraço e nós nos vemos no próximo encontro, então, da nossa Semana Paulo Freire 2025. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.